E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa segunda aula do nosso curso de informática, né? Onde a gente está passando tópico a tópico daquilo que eu considero mais essencial para uma prova que tenha essa matéria aí de informática, beleza? Nós, na primeira aula, abordamos sobre a manipulação de dados, né? E vimos aí os conceitos de extensão de arquivos, vimos aquelas que normalmente são mais cobradas atualmente aí pelas bancas de concurso público. E agora a gente inicia essa fase, essa parte teórica dos conceitos de hardware e software, né? Lembrando que a gente terá um módulo no nosso curso aqui de resolução de questões. Então, essa parte teórica é para a gente passar com mais delicadeza por cada um desses tópicos, conceituando aquilo que seja mais importante, né, e tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis de vocês. Esse daqui é o nosso material, a apostila Gabaritando Informática de Concursos. Ela está modelada para o concurso da Polícia Penal aqui de Minas e da GCM de Curitiba. Então, levando em consideração isso, eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Inicialmente, eu preciso passar para vocês que hardware é aquilo que eu posso tocar no computador. E, dito isso, eu tenho vários tipos de hardware. Eu posso ter mecanismos de entrada, de saída e que fazem as duas funções. Além disso, eu posso, né, e tenho hardwares dentro do meu computador. Ali a minha memória RAM, minha placa mãe, o meu HD, são componentes necessários para que o meu computador funcione. Beleza? Então, eu preciso que vocês tenham esse entendimento de que o hardware é essa peça palpável que eu posso tocá-la. Agora, o software, por outro lado, eu vou fazer uma analogia que ele é o meu pensamento. São mecanismos que eu manipulo para o meu computador funcionar. Então, aplicativos, programas, estruturas lógicas que eu tenho no meu computador ou no meu smartphone, né? E que fazem ele funcionar corretamente. Beleza? Então, hardware como uma peça física, dentre elas eu tenho vários exemplos de saída, que seria o meu monitor, até porque ele projeta essa imagem. De entrada, um microfone, por exemplo, onde eu vou falar e ele vai transformar esse som, né, nesse áudio. Eu tenho a impressora que vai emitir, né, e produzir aquela imagem. O HD, sendo ali a minha memória ROM, a memória que grava os meus arquivos, programas, realmente. E minha memória RAM, como por exemplo, a minha memória randômica, a qual necessita de energia para funcionar. E caso eu desligue o meu dispositivo, esse conteúdo armazenado nessa memória, ele será apagado. Dito isso, eu sigo a nossa aula aqui com a classificação, na qual eu tenho diversos dispositivos, entre eles de entrada, como eu falei com vocês, perdão, os quais permitem a entrada de dados no meu computador. Tenho também dispositivos de saída, como eu falei com vocês, emitem informações processadas, né, monitores, impressoras, caixas de som, e tenho dispositivos mistos de entrada e saída, que fazem essas duas funções.
E como principais dispositivos mistos, eu considero o pendrive, o HD externo, o modem e o touchscreen, né, que seriam esses monitores que emitem a imagem, mas que através do toque eu consigo ter essa entrada de dados no meu sistema. Beleza? Então, dispositivo de armazenamento, nós temos que eles guardam os dados, exemplos, HDs, SSDs, que inclusive é uma tecnologia mais cara, mas que tem um melhor rendimento, uma vez que é bem mais rápida do que o HD convencional. Nós temos o pendrive, o DVD, né? Que hoje não é tão usual, mas são tipos de armazenamento, beleza? Unidades de armazenamento. Beleza, vamos iniciar nossa aula com uma questão adaptada, na qual eu trouxe para vocês, para todos começarem a desenvolver e entender como as bancas gostam de trabalhar os conceitos de informática nas provas de concurso. Aqui eu tenho uma questão adaptada que diz: assinale a alternativa correta. A. Hardware corresponde aos programas e aplicativos instalados em um computador. B. Software é a parte física e palpável do computador. C. O processador, CPU, é considerado um hardware. E D. O sistema operacional, o Windows, é considerado um hardware. Vamos devagar, gente, conceituando cada uma delas. Até porque nosso objetivo aqui é conduzir vocês da melhor forma, né, e com a melhor didática que eu conseguir. Primeiramente, ela diz que o hardware corresponde a programas e aplicativos instalados, e não. O hardware, como eu disse para vocês anteriormente, é aquilo que eu toco. E aquilo que programas e aplicativos instalados são os nossos softwares, como eu falei para vocês. São os nossos pensamentos, algo do que eu não consigo tocar, perdão. Portanto, o gabarito aqui está errado. A AA, ele se referiu aos nossos softwares, beleza? B, software é a parte física? Não, né, gente? Como eu falei para vocês, o hardware é a peça física. Inclusive, coloquei uma imagem aqui, ó, de alguns dispositivos dos quais eu posso tocar, tá ok? Tá aí para vocês a explicação, tudo aquilo que podemos tocar. Show! O processador CPU é considerado um hardware? Sim, pessoal. O CPU, que é a nossa unidade de processamento, essa daqui, ó, ela é sim um hardware. É um dispositivo que ele fica alocado na nossa placa-mãe. E essa placa-mãe, né, nela eu tenho diversos outros dispositivos em conjunto aplicados nela para que eu tenha esse computador funcionando. Eu tenho o HD, o CPU e a memória RAM. São alguns deles, beleza? Então C é nosso gabarito, né? E o sistema operacional não é considerado um hardware, e sim um software. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui a nossa aula de hoje. Software, como eu falei para vocês, a gente tem diversos tipos de softwares. Entre eles, o nosso sistema operacional, que a gente viu aí na primeira aula, né? Nós temos vários aplicativos, aplicações, navegadores. Tudo isso a gente vai detalhar melhor daqui em diante. Mas, basicamente, eu vou conseguir diferenciar que o meu software é a minha mente e o hardware é o corpo do computador. São os mecanismos palpáveis do meu computador e o hardware dos pensamentos. Beleza? Então, o software e os softwares, perdão, do pensamento.
O software é aquela parte lógica do computador, ou seja, o conjunto de instruções que orienta o hardware sobre o que fazer. É isso, pessoal. Eu não posso ter um corpo e sem ter um ordenamento para que os braços, as pernas funcionem corretamente. Quem vai ordenar de forma lógica todos esses movimentos e essas operações será os nossos softwares. Eles vão destinar a quantidade de recursos necessários para a atuação, para melhor aplicação, atuação daquele dispositivo. É ele que vai direcionar a quantidade de memória, de elementos gráficos e que vai fazer o nosso computador funcionar de forma ordenada. Portanto, eu necessito de diversos softwares para que aquele computador funcione. Dito isso, eu tenho o meu Windows ou Linux como os meus sistemas operacionais, essa estrutura que vai ordenar esse funcionamento. Eu tenho como exemplo o Word, o Excel, navegadores, né, como alguns tipos de softwares aplicativos, beleza? Que são elementos, que são conjuntos que vão auxiliar no nosso uso desses computadores, tá ok? Então, tem uma breve explicação dizendo que um depende do outro para que o computador funcione corretamente. Beleza, pessoal? Tá aí para vocês. Essa parte aqui é muito importante. Eu destaquei para vocês alguns tipos de softwares que são muito cobrados nas provas de carreiras policiais de hoje em dia. Né? Tem o software de sistema, que é o quê? Aquele que gerencia os recursos no meu computador. Como eu falei para você, esse software de sistema, muitas das vezes na figura do nosso sistema operacional, ele vai ser o responsável por direcionar os recursos, as memórias, o uso de memória, o uso do meu processador, dos meus elementos gráficos dentro daquele computador ali, de forma proporcional. Então, quanto mais aquela minha aplicação, aquele jogo, aquele vídeo consome, mais ele vai entregar de forma ordenada para que haja um equilíbrio naquele funcionamento. A utilização de energia, a economia de bateria, tudo isso vai ser gerenciado aí pelo nosso sistema operacional ou software de sistema. Beleza? Software aplicativo são programas usados para realizar tarefas específicas. Quando, por exemplo, eu necessito abrir um navegador para que eu pesquise, faça uma pesquisa na internet. Naquele momento eu estou utilizando um software aplicativo, beleza? É um elemento, uma aplicação que tem uma tarefa determinada. Eu tenho alguns que são responsáveis por gerar tabelas, outros para manipulação de textos, alguns para navegação de internet. Então são o que? Softwares aplicativos, beleza? Exemplos: o Word, Excel e navegadores. Show? Temos também software utilitário, é aquele que auxilia na manutenção e otimização do sistema. Esse é muito importante, gente, pessoal, e eu vou destacar para vocês, porque acaba caindo muito hoje em dia. Acaba que muitas das vezes a pessoa começa a explicar sobre os softwares e acaba deixando de lado. Mas hoje são elementos fundamentais o estudo dos softwares utilitários, né? Mecanismos que muitas das vezes vão estar agindo ali como antivírus, beleza? Como programas de backup e desfragmentadores de sistema, que são ali meios para que eu otimize recursos, recupere alguns recursos de forma rápida, entendeu? Então, muito cuidado, são aí softwares utilitários. Vamos para mais uma questãozinha, né, para a gente massificar isso daqui que a gente está conversando e para vocês ter mais um pouco de entendimento de como a banca vem cobrando esse tipo de conteúdo.
Acesse uma questãozinha adaptada para vocês, assinale a alternativa correta sobre softwares. O sistema operacional Windows é considerado hardware, pois gerencia os recursos físicos do computador. E aí, pessoal? Software de sistema é responsável por realizar tarefas específicas, como edição de textos e planilhas. Será, pessoal? C. O Microsoft Word e Excel são exemplos de softwares aplicativos. Será? E D. Antivírus é considerado um software de sistema, pois controla diretamente a execução do processador. Galera, nosso gabarito aqui é a C, viu? O Microsoft Word e o Excel são sim exemplos de softwares aplicativos. Beleza? As demais, como eu já havia dito para vocês, estão erradas, até porque o Windows é um software, né? Um software sistema, né? E não um hardware, não é uma peça física, como por exemplo um HD, né? Uma CPU, ele não é. A B, realizar tarefas específicas é a função do software aplicativo e não do software sistema, né, pessoal? Software sistema é aquele responsável pelo esse ordenamento dos recursos, pelo nosso sistema operacional, como por exemplo, beleza? O C, a nossa alternativa correta, C, e a D, antivírus é um software utilitário e não um software de sistema. Pessoal, eu estou trazendo essa questãozinha aqui para vocês terem essa percepção de como a banca pode cobrar, viu? Ela vai ser muito fina nesse tipo de coisa, então muito cuidado, tá ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai dar início à aulinha aí de sistema operacional Windows, tá ok? Onde a gente vai explorar um pouco mais sobre o nosso sistema operacional. Eu vou abrir com vocês aqui algumas abas do Windows para todos ter essa percepção, tá ok? Grande abraço e até a próxima.